Fazenda Santana está localizada na Avenida Manuel Hipólito do Rego, conhecida também como Rodovia SP-55, na altura do número 1579, bairro Pontal da Cruz, na cidade de São Sebastião, litoral norte do estado de São Paulo. Para chegar à fazenda, existem várias possibilidades de locomoção, sendo elas a pé, de bicicleta com uma ciclofaixa na avenida principal representada em amarelo, de ônibus com uma parada a 100 metros da entrada da fazenda e de carro, já que a fazenda está próxima à avenida que possui dois sentidos para que, independente de onde estiver, sendo em São Sebastião ou em Caraguatatuba, consiga acessar a fazenda. Conta também com um estacionamento de 10 vagas em 45 graus. Com um terreno que ia do bairro Pontal da Cruz até a divisa do bairro de São Francisco. A Fazenda Santana foi uma das primeiras a serem erguidas na capitania de São Paulo nos tempos de produção, abrangendo muitas léguas de terras. No século XVIII, em São Sebastião, muitas mulheres moravam sozinhas com seus filhos e escravos, por serem deixadas por seus maridos, que sumiam em busca de ouro ou por falecimento. Por isso, a Fazenda Santana foi administrada por duas mulheres, Antônia Margarida de Jesus e sua sobrinha Gertrudes, ambas provindas de Portugal, que se diferenciavam na época por saberem ler, escrever e negociar produtos produzidos por escravos. Dona Antônia Margarida assumiu a fazenda assim que seu irmão faleceu e, quando veio a falecer, deixou um testamento que passava a propriedade para sua sobrinha Gertrudes. Após a morte de seu marido, Gertrudes decidiu morar na fazenda. A Fazenda Santana era uma das principais da região, com uma produção considerável, chegando a possuir 96 escravos em 1844, fazendo com que eles trabalhassem em torno de 18 horas por dia. Funcionava como engenho de cana-de-açúcar com uma antiga senzala que ficava atrás do aqueduto. A casa grande em estilo colonial, capela, engenho, aqueduto com uma grande roda d'água, modelo paulista centralizado dentro da casa e 5 juntas de carro de boi na cor vermelha. O engenho da Fazenda Santana foi construído posteriormente ao século XVIII, tendo como base a engenharia açoriana, que consistia na captação de água da serra para mover o moinho, técnica que foi usada por muito tempo. Além de negociarem cana-de-açúcar, as proprietárias vendiam farinha de mandioca. Em 1798, chegaram a produzir o total de 76 alqueires, que é aproximadamente 1.839.200 metros quadrados de farinha na fazenda. Em 1788, São Sebastião registrava 25 engenhos em funcionamento. O presidente da província, Bernardo José, para que os impostos ficassem em São Paulo, proibiu a venda de cana-de-açúcar para o Rio de Janeiro, que eram vendidas quase que exclusivamente para eles e pagavam o dobro comercializado no Porto de Santos. As arrobas eram a unidade vigente na época e equivalia a 14,7 quilos. O decreto causou o fechamento de muitos engenhos. A Fazenda Santana foi uma das poucas que sobreviveram ao baque desse golpe. Diversas pressões políticas fizeram com que o decreto fosse revogado no mesmo ano. No final do século XIX, aconteceu a decadência da produção de cana-de-açúcar por conta das restrições quanto à exportação, entre outros fatores, o que fez com que o rei de Portugal estimulasse a produção de café e tabaco como alternativas para a exportação. Então, conforme a produção de cana diminuía na Fazenda Santana, a produção de café aumentava. A Casa Grande já passou por reformas e no local é possível ver as ruínas dos arcos por onde passava o aqueduto, do engenho e da roda d'água, e também a prensa para fazer farinha, pilões, peças para ralar mandioca, um oratório e a imagem em madeira de Santa Ana, padroeira de um dos antigos donos da fazenda. É um exemplar típico da arquitetura rural do litoral norte paulista. É composta por duas partes distintas, cada uma ligando-se a uma época do seu ciclo econômico, adaptadas entre si e constituindo um modelo peculiar da região. Construída com pedra no térreo e em pau a pique na parte superior, a primeira parte foi construída em 1743.
A habitação possui fachada composta por vãos com entablamento em madeira e caixilhas de vidro com guilhotina, engenho e uma divisão central com alpendres e aqueduto. Carrega características de arquitetura de Portugal, com uma fachada simétrica, onde a porta central é flanqueada por 2 tramas de janelas iguais de cada lado, telhado de 4 águas e arcaria no pavimento térreo. As casas abastadas, segundo Luiz Saia, Morada Paulista 1972, seguiam alguns princípios que foram observados na Casa da Fazenda de Santana, sendo eles o desenvolvimento da planta com um retângulo, a utilização da taipa na vedação de paredes e estruturas, a divisão interna que separava a família dos demais por meio de uma faixa onde localizava-se a capela, o quarto de hóspede e o alpendre. O alpendre ainda resiste ao lado da segunda parte com um corpo lateral construído em meados do século XIX, quando a produção da cana-de-açúcar foi substituída pelo café. Na parte dos fundos, apresenta restos do aqueduto e vestígios de uma residência mais antiga, datando possivelmente do século XVII, demolida em 1923. A capela, localizada dentro da Casa Grande, apresenta um retábulo folheado a ouro com vários nichos que abrigam imagens em madeiras do século XVIII e uma imagem de São Francisco do século XVII, esculpida em barro. Engenho real era a denominação dada a todo engenho que possuía roda d'água. Exigia um grande investimento de dinheiro e mão de obra para construí-lo e colocá-lo em funcionamento, ao contrário dos engenhos menores, cujas moendas eram movidas por animais. Funcionava como um sistema de captação de água que abastecia a fazenda e principalmente a roda d'água do engenho de açúcar. A água era captada de um córrego e era armazenada em um reservatório na serra, construído com paredes de pedras. Deste tanque, a água percorria um longo percurso através das canaletas de cerâmica e pedras escavadas no solo das encostas. Próximo à fazenda, as canaletas davam lugar a um aqueduto de pedras em arcos, que descarregava toda a força das águas nas potentes pás da roda que moviam as engrenagens que trituravam a cana. Além da moenda movida por água, a fazenda possuía outra movida por bois. Para manter toda essa força de trabalho, era necessária uma grande quantidade de alimentos, que eram produzidos na própria fazenda, como mandioca, milho, feijão, banana, além da criação de porcos e galinhas. A fazenda também possuía canoas menores para a pesca e outras maiores, denominadas voga, para transporte de mercadorias. Diversas juntas de bois eram utilizados para transportar a cana de plantações até as moendas, para carregar lenhas e telhas, e tudo o que precisasse ser transportado. Toda sua extensão abrigava uma barreira, local onde se retirava argila de boa qualidade para a confecção de cerâmica. Das matas eram retiradas quantidades volumosas de lenha para abastecer as fornalhas, que transformavam o caldo de cana em melaço, os fogões e as fogueiras. Nas mãos de escravos habilidosos, a madeira era largamente utilizada nas construções das edificações, equipamentos e canoas. De geração a geração, as terras chegaram às mãos da família Rego. Antônio Hipólito do Rego teve 2 filhos e seus 7 netos são os atuais proprietários desse local rico em valor histórico e cultural da região. A Fazenda de Santana foi entombada pelo CONTEFAP, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, no ano de 1969. O tombamento inclui, além do sobrado, construções remanescentes do engenho Senzala, alfaias, 7 imagens e mobiliário antigo. Número do processo 000-2071. Resolução do tombamento. Resolução de 28/6/1972. Livro de tombo histórico. Inscrição. Número 64, página 3, dia 22/9/1972. Proteção municipal. Lei municipal, valor histórico. Como a fazenda está localizada na rodovia principal, muito importante para o acesso da cidade, a sua localização é bem fácil, mas a sua entrada fica escondida, assim passando despercebido para quem passa no local. O seu acesso, como na maioria das fazendas antigas, é de chão batido, criando uma dificuldade de acesso à fazenda nos dias mais chuvosos. Atualmente, ela se encontra fechada para visitantes devido à pandemia do coronavírus, assim como sua festa anual, que é bastante conhecida na região por ser um evento religioso a louvor de Santa Ana, padroeira da fazenda.
A festa é realizada há muito tempo. Acredite-se que desde a fundação da fazenda, sempre nos meses de junho. Até hoje atrai visitantes de todos os bairros e turistas, que se deslocam até a fazenda para participar das rezas, dança dos bois e tomar a famosa bebida enriquecida de ervas e envelhecida em tonéis. A Casa Grande já foi praticamente toda reformada, porém sua estética e estrutura originais foram preservadas. Atualmente, a fazenda possui até mesmo uma quadra de esporte no local. Também é possível observar as ruínas dos arcos por onde passava o aqueduto, do engenho e da roda d'água, além da prensa para fazer a farinha, pilões, peças para ralar mandioca, um oratório e a imagem em madeira de Santana, padroeira de um dos antigos donos da fazenda. O que podemos observar são os problemas quanto ao acesso, que mesmo estando em ótima localização, as ruas para sua entrada são ruins, o que dificulta a entrada na fazenda. É possível observar que a aparência da fazenda está deteriorada. Seria necessário uma restauração para que suas características originais não sejam perdidas e ainda assim garantir um aspecto aprimorado para a construção. Atualmente, mesmo sendo um patrimônio, a fazenda é de propriedade particular. Então, para se visitar, é necessário entrar em contato com os proprietários. E tratando-se de um bem que conta a história da nossa região, poderia ser um local com uma visitação mais facilitada, como um museu, por exemplo. São necessários a divulgação e incentivo para a visitação da fazenda, como um importante ponto turístico, e que por meio de criação de políticas públicas seria ensinado nas escolas mais sobre sua história, fazendo com que esse e outros bens tão importantes na região fossem reconhecidos pela sua história e importância na formação da cidade e da sua região que está inserida.